Olá, amigo cooperativista e produtor rural. Com o espírito cooperativo em alta, iniciamos mais um Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Veja os principais assuntos de hoje. Produtores rurais estão investindo na produção de cogumelos para atender a procura. Embrapa desenvolve projeto para a gestão da biodiversidade dos recursos naturais. Epagre administra banco genético da erva mate para garantir o fortalecimento da atividade. As famílias são homenageadas nos 50 anos da Cooperativa Central Aurora Alimentos. Responsabilizar-se por colocar a produção dos mais longínquos produtores até a mesa do japonês, do europeu, do americano, do chinês e tantos outros países, isso só já diz o tamanho da evolução que houve ao longo deste período. Resenha do Cooperativismo e Agronegócio. Oferecimento Sicoob. Sua vida financeira diferente. Faça parte. Fertilizantes Fecoagro. Mais tecnologias no campo, maior produtividade e rentabilidade ao agricultor. Boa parte do cogumelo consumido na capital federal vem de São Paulo. Isso significa que, se houver a produção local, será toda consumida. Essa possibilidade tem atraído muita gente para investir no seu cultivo. A equipe de reportagem do programa Tribuna Rural foi conferir qual é a produção na região. Veja com a gente. O aumento do consumo de cogumelo tem despertado o interesse de pessoas em cultivá-lo, como Edson e a esposa, que há 5 anos resolveram investir na produção de alimentos e a opção pelo cogumelo foi resultado de análise de mercado. Nessas pesquisas de orgânico, eu acabei encontrando o cogumelo. Fiz vários cursos, me apaixonei pelos benefícios do cogumelo. Então, de lá para cá, nesses 5 anos, eu comprei a propriedade, instalei as estruturas necessárias para começar a produção, fiz mais de 7 cursos pelo Brasil, em várias regiões, com vários especialistas. E iniciamos há 3 anos atrás os primeiros testes e há 2 anos a gente está produzindo comercialmente. Por mês, são colhidos cerca de 300 quilos de cogumelos shiitake e shimeji, e a qualidade dos produtos atrai clientes. A gente tem assim relatos, né? Meu esposo principalmente, Edson, que faz a entrega direta aos nossos clientes, de que assim em todos os momentos a qualidade do nosso produto, o sabor do nosso produto, por ele ser nesse frescor, principalmente da manhã. Então a gente tem relatos de que realmente sabor sendo um dos melhores shiitakes, cogumelos aqui de Brasília. É esse o relato que a gente tem de muitos clientes que a gente tem cadastrado com a gente. Os cogumelos produzidos por Edson têm mercado certo, por meio da venda direta. Todo cogumelo que eu comercializo é vendido através da economia solidária. O cliente encomenda por 4 semanas ou por 3 meses, que seriam 12 semanas, e eles pagam antecipadamente. Então o maior desafio nosso é encontrar clientes, consumidores de cogumelo fresco, com qualidade, no volume que a gente precisa da colheita. Durante a nossa reportagem, estudantes da UNB chegaram na propriedade para conhecer de perto como é a produção de cogumelos. Não é muito fácil de encontrar esse tipo de produtor e muito menos que se disponibilize a aguardar os alunos e enfim, mostrar e fazer tudo que o Edson fez hoje. Então eu acho que é assim impagável o que ele faz para todos nós, para os alunos, né, ele mostrou bem as dificuldades que é produzir cogumelos. Bom, a gente achou bem interessante, porque não é só uma produção de cogumelos, sim, mas tem toda uma filosofia por trás da produção que agrega princípios da agricultura biodinâmica, da permacultura, da sustentabilidade em si. Ele investiu até na embalagem para ficar uma coisa bem sustentável, desde o início da produção até o consumidor final, e isso foi bem interessante. E conhecer a produção do cogumelo em si, que para mim era algo mais simples, o trabalho que ele tem, os produtos que ele faz e o pensamento dele para a população. Então assim, não é um sonho egoísta, aquele eu quero ter um carro. O sonho dele é para uma população com a saúde melhor.
E graças à sua imensa biodiversidade, o Brasil é um país privilegiado em termos de riquezas naturais. Mas é preciso haver uma gestão equilibrada entre o que a natureza nos oferece e o uso que fazemos desses recursos. Veja como isso acontece na primeira reportagem do programa Dia de Campo na TV. Os recursos genéticos são a base para o desenvolvimento de novas cultivares, raças e estirpes. O que se busca é obter produtos de alta produtividade, maior qualidade nutricional, maior resistência à seca e ao ataque de pragas e doenças. Em novembro de 2018, Fortaleza sediou o 5º Congresso Brasileiro de Recursos Vegetais. O evento teve como objetivo demonstrar a importância da biodiversidade para o desenvolvimento sustentável. A escolha do tema, valor, uso e inovação, o futuro dos recursos genéticos, tem muito a ver com o que a gente passa hoje. Não adianta só coletar e conservar. Você tem que conhecer e usar e fomentar o uso desses recursos genéticos. Essa biodiversidade é um tesouro, sim, mas ele não pode estar só guardado, né? Isso é importante para a conservação desse pool genético para o futuro, mas é importante usá-lo. Nos tempos de hoje, a conservação ela não se faz por si só, simplesmente você coleta o material, conserva e guarda em um banco. Para a gente ter uma efetiva conservação, é necessário que tenhamos valor, que possamos utilizar e que possamos gerar inovação tecnológica. Por isso, o tema do Congresso esse ano é valor, uso e inovação, o futuro dos recursos genéticos. A vice-presidente da Sociedade Brasileira para o Progresso da Ciência, Vanderlan Bolzan, ressalta o valor dos recursos genéticos para a economia de um país. Quando se fala de natureza, quando se fala de biodiversidade e quando você fala de recursos genéticos, você está falando de alguma coisa que tem valor. O valor é mesurável e pode ter vários sentidos, né? O valor para a própria manutenção da espécie, evolução, né? Esse é o que eu acho que é mais importante, que ao longo do processo evolutivo, todos os organismos se organizaram e evoluíram, e essa evolução, que aqui fala de genética e de biologia, ela é química, né? Ela é essencialmente química. São as estruturas moleculares que foram formadas ao longo do processo evolutivo da Terra, né, por várias reações complexas, é que tornam essa biodiversidade com um valor imensurável, tanto de conhecimento novo, já que nós estamos num país tropical e equatorial, nós estamos as duas faixas, com uma biodiversidade enorme, e que nós muito pouco conhecemos ainda. A experiência com a biodiversidade começa no quintal de casa. O Brasil possui uma rica diversidade de alimentos com muito potencial para serem explorados economicamente. Nós temos duas frentes aí. Uma frente são as comunidades que têm, né, os detentores desses saberes e desses frutos, aonde eles estão. Às vezes tem no quintal da sua casa, às vezes é numa comunidade tradicional, às vezes é num ambiente de agricultura familiar. E aí nessa situação nós temos situações de receitas, né, de livros de receitas, e nós temos situações de agroindústrias, onde eles criam novos produtos a partir dos produtos nativos, né, agregam algum valor. E além disso, hoje o Brasil passa por um movimento gastronômico importante, onde vários chefes de várias regiões, pelo menos cada região brasileira tem pelo menos um chefe que trate alimentos da biodiversidade como uma estrela no seu cardápio, né? Então nós já temos acho que em todas as instâncias e esferas a gente já tem agregação de valor a esses frutos. Agora o consumidor precisa comprar a ideia, experimentar. Os alimentos e os animais são exemplos mais visíveis da nossa biodiversidade,
mas os micro-organismos também são fontes de agregação de valor e recursos valiosos para a bioeconomia. E veja o que teremos no próximo bloco. Epagre administra banco genético da erva mate para garantir o fortalecimento da atividade. As famílias são homenageadas nos 50 anos da Cooperativa Central Aurora Alimentos. Resenha do cooperativismo e agronegócio. Oferecimento Sicoob e fertilizantes Fecoagro. Gente comprometida, entusiasmada, gente que pensa, executa projetos, gente que carrega o peso de muitas responsabilidades. Está aí o DNA da Fecoagro. Somos gestão, produção e comercialização. Temos uma administração sólida, uma indústria profissional e uma central de compras integrada. Carregamos motivação. Formada por pessoas, a Fecoagro é a marca da integração e da intercooperação em Santa Catarina. A vida no campo não é como a vida na cidade. O barulho do despertador é diferente, o cheiro do café, a música. A gente gosta de fazer as coisas de outro jeito, do nosso jeito. Quando precisamos de algo, basta procurar os amigos do Sicoob, que sempre nos deram todo o apoio. Sicoob, o parceiro do produtor rural catarinense. Muito antes do agronegócio ter esse nome bonito. O seu gado merece um alimento de qualidade. Por isso a Fecoagro tem o Cooper Pasto, um fertilizante exclusivo que melhora o rendimento da pastagem. São 2 fórmulas produzidas com as melhores matérias-primas. Cooper Pasto Plantio fornece os nutrientes para o desenvolvimento da pastagem. E Cooper Pasto Nitrogenado garante a manutenção e o teor da proteína do pasto. Cooper Pasto é a energia que a sua lavoura merece. Cooper Pasto está à venda nas cooperativas da Fecoagro. Para crescer forte, as plantas precisam de nutrientes especiais. E a Fecoagro possui a linha nobre de fertilizantes diferenciados que agem em todo o ciclo, porque em sua composição estão os nutrientes básicos como nitrogênio, fósforo e potássio, além dos micronutrientes que são essenciais para as plantas. E a família Nobre cresceu. Chegou agora o Nobre Premium, exclusivo com NPK no grão, aquele da sacaria azul. Nobre é um produto com a marca Fecoagro. Dinâmica e atual, essa é a programação da TV Coop Santa Catarina. Aqui está o maior conteúdo de cooperativismo do Brasil. Somos do agro, do crédito, da educação, da infraestrutura. Somos do social. Tudo que o cooperativismo faz, a gente mostra. Temos uma programação versátil e consolidada. São 24 horas por dia falando da gente, do que fazemos, como fazemos e o que representamos. Para nos ver é só acessar o site da Fecoagro e pronto. Lá está a TV Coop. São mais de 10 anos levando conteúdo cooperativista para os 4 cantos do mundo. Somos Coop em Santa Catarina. Se você tem planos para o futuro, procure o BRDE, porque o BRDE é um banco diferente. Aqui, ao invés de depositar dinheiro, você deposita sua confiança, seus sonhos e seus projetos. E tudo isso retorna na forma de desenvolvimento sustentável, empregos, renda e novos negócios. Porque onde tem o sonho virando realidade, tem a mão do BRDE. O jovem cooperativista é protagonista, é líder, é incentivador de pessoas, para que no presente possamos juntos semear os valores da cooperação, para que no futuro tenhamos juntos um mundo melhor. Sejam bem-vindos a Santa Catarina, famosa pela força do seu agronegócio. Evite trazer alimentos e plantas de outros estados ou países. Você pode colocar em risco a saúde dos nossos animais e lavouras. Ajude a proteger o nosso agronegócio e aprecie os produtos catarinenses. Uma campanha Sindicarne, Acave, Icasa e Fecoagro. Apoio Cidasc, Secretaria da Agricultura e Governo de Santa Catarina. A Epagre Cepaf, Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, possui uma importante coleção de matrizes de erva mate.
São dezenas de variedades, cada uma com características diferentes. Um banco genético que tem como grande objetivo fortalecer a atividade ervateira em Santa Catarina e também em nível nacional. Você sabia que a IPAGRE tem um novo banco genético coletado de mais de 60 matrizes de erva mate? É sobre isso que vamos falar agora. Meu nome é Paulo Alfonso Flos, engenheiro florestal, pesquisador aqui do Centro de Pesquisa para a Agricultura Familiar, CEPAF. Hoje então vamos apresentar aqui esse banco de germoplasma aqui, que é composto por mais de 60 materiais genéticos, que são de matrizes que foram coletadas sementes, tem alguns clones também, e ele foi implantado parte aqui em Chapecó e outro dentro da Flona de Guatambu. Então é um material genético muito amplo que tem uma expectativa muito grande em função da grande variabilidade e do potencial produtivo desse material. Aos 3 anos de idade, então foi feito no mês de julho deste ano, foi feita a primeira colheita, tendo alguns materiais genéticos, algumas progênies com alta produção, inclusive plantas que tiveram a produção de mais de 7, 8 até 9 quilos na primeira colheita. Por exemplo, aqui nós temos plantas com características visuais da folhagem muito diferente. Então, essas plantas podem ter características também de sabor muito diferente. Então, dentro desses 60 e poucos materiais, a gente pode ter uma variabilidade enorme de plantas com sabores e características diferentes. Hoje ainda grande parte da erva mate é utilizada para chimarrão, tererê e alguns chás. Mas sabe-se que o potencial, em função da variabilidade dela, é a extração de cafeína, a produção de cosméticos e diferentes produtos. E utilizado também para alimentação humana, através de sorvetes, bolos e tudo mais da farinha de erva mate. Então, tudo está sendo feito, um momento assim muito rico de pesquisa, que a erva mate no futuro vai ter uma visão mundial, acredito, com uma importância extremamente grande. Vale lembrar que isso é um projeto de pesquisa em parceria com a Embrapa Floresta e a Flona. Flona é a Floresta Nacional de Chapecó, local onde nós tiramos a maioria dos materiais existentes aqui. Esse material que veio da Flona é um projeto antigo de mais de 20 anos de instalação, onde foram selecionadas as melhores matrizes, e aqui já seria um projeto de segunda ou terceira geração desses materiais. Esse trabalho ele deve durar pelo menos 3 anos ainda, com mais 2 colheitas para a gente saber ao certo quais são os melhores materiais genéticos em termos produtivos. Mas na sequência devem ser feitas muitas análises químicas e tudo mais para definir qual os melhores usos para esses materiais. E agora eu te faço uma pergunta. Você sabe me dizer o que tem sustentado o cooperativismo nos últimos anos, especialmente no ramo agropecuário? São as famílias. Este símbolo de união e fraternidade é levado tão a sério que a cooperativa Aurora Alimentos jamais se esqueceu dele. Tanto é que no aniversário de 50 anos, muitas das ações tinham esse viés social. Veja a reportagem do programa Cooperativismo em Notícia. Feito por pessoas, sejam elas do campo ou da cidade, o conceito de integração criado pela Aurora Alimentos envolve hoje mais de 100 mil famílias. E esse universo cooperativo está presente em centenas de municípios. São cidades dos mais diversos tamanhos que conseguiram se desenvolver graças a esse modelo de produção. E para marcar esse meio século de história, um monumento foi erguido em Chapecó. Ele possui 6 metros de altura e sua concepção representa a terra cooperada. Dela brotam troncos de árvores que se transformam em mãos vigorosas. Como é que foi contar essa história? Foi muito legal, né? A gente já está trabalhando nisso desde agosto do ano passado, quando foi proposta a ideia, né? E foi um trabalho bem intenso agora nos últimos dias, né? Graças a Deus nosso tempo ajudou e deu tudo certo no finalmente aí, conseguimos fazer um trabalho bonito. O Chico ele trabalhou mais numa linha cronológica, do início da cooperativa até hoje,
E eu acabei trabalhando nos 7 princípios do cooperativismo. E juntos construímos o monumento também, que tá ali que representa uma gota de mel, os favos, que as abelhas também representando o primeiro modelo de cooperativismo, assim, sabe? Esse monumento vai ficar aqui para reverenciar a trajetória da Aurora e valorizar esse meio século. Cada etapa que apresentam aqui nesse muro representa a força, representa a dedicação, representa a importância que a Aurora teve perante os agricultores, perante as cooperativas filiadas. Ver a forma como a gente trabalha aqui no Oeste de Santa Catarina, ouvir quando a gente anda o país inteiro, ouvir que nós somos um modelo de agronegócio, um modelo que dá certo para Santa Catarina. Antes de eu entrar na política, ainda numa reunião entre os ruralistas, eu fiquei um pouco receosa de falar e tal. E aí, quando eu falei, o pessoal disse assim, um modelo de vocês dá certo. A programação pensada para essa data focou em momentos de união e de cooperação. Como futebol cooperado, jogada na arena símbolo do Renascimento, que o diga o ex-goleiro da Chape e sobrevivente da tragédia de Medellín, Jackson Follman. A Aurora foi muito importante para a reconstrução do nosso clube, onde a gente, querendo ou não, começou do zero depois de tudo, né? E ficamos muito felizes em poder estar sempre caminhando com a Aurora. E sem sombra de dúvida, a Aurora sempre foi muito importante pra gente. O futebol cooperado reuniu ex-atletas da Chapecoense, do Ipiranga e do Atlântico de Erechim, além de parceiros e colaboradores da Aurora. Foi um momento especial. Seguramente a Aurora tem se valido positivamente do esporte, apoiando e também colhendo frutos junto com o esporte. E hoje nós vemos a cidade de Chapecó, que é a sede da nossa Aurora, a única cidade do interior do Brasil, das centenas de cidades que tem, com uma equipe na elite do futebol brasileiro. E a gente se orgulha, então, de podermos ter contribuído com isso. A Aurora, para nós, cooperativas filiadas, representa a segurança, a confiança, todo o suporte na parte pecuária, né? Seja na atividade de suínos, a parte de leite e frangos. Então, para nós é um prazer estar participando dessa solenidade, uma festividade, e agradecer por estar aqui presente também. A noite se foi, um novo dia chegou e com ele mais atrações. Não foi só o trabalho, a energia das pessoas que conseguiu trazer a Aurora Alimentos até aqui. Claro, isso foi fundamental para a imagem da cooperativa, mas as ações sociais, essas sim, conseguiram aproximar a agroindústria das comunidades. E seu braço carinhoso, esse que afaga e protege, foi capaz de desenvolver milhões de projetos. Nesses 10 anos, 1,5 milhão de pessoas foram atendidas. E um bom exemplo disso tudo está aqui. A Catedral de Santo Antônio foi o cenário perfeito para o casamento cooperado. 38 casais católicos vieram celebrar o amor, como os irmãos Simeonato. Os 3, já casados no civil, tinham o sonho de celebrar essa união na igreja. Pronto, aí está. É uma realização de um sonho. Ainda mais os 3 irmãos juntos, né? Em família, aumenta ainda mais o sonho. Casando, só eu já é um sonho. Imagine nós 3 juntos, é maravilhoso. A família deve estar feliz demais. Muito feliz. É um sonho que não tem como explicar. Nós já tínhamos o civil, né? Nós 3 já tínhamos. Daí faltava, o bom seria uma bênção, é um casamento na igreja. Daí ela falou que ia ter, né? E nós meio com um pouco de vergonha, de receio, né? Mas daí acabamos, um vai conversando, vai amadurecendo a ideia e acabamos concordando os 3. Que seria uma coisa boa, os 3 irmãos também tá vindo, recebendo uma bênção de Deus, assim, da igreja, fazendo casamento na igreja. Esse projeto da Aurora já fez a felicidade de 900 casais em 18 cidades de 7 estados. A gente tem uma equipe por trás de tudo isso, então essa equipe trabalha, essa equipe coordena junto e aí a coisa acontece. Os noivos ficam ansiosos igual, os noivos têm aquela angústia, né, que deixa tudo certo, mas a gente também começa a trabalhar com bastante antecedência. E a gente sempre conta com bons fornecedores, que é isso que faz a diferença também. E para fechar com chave de ouro, um jantar de confraternização celebrou os 50 anos. Nele foram reconhecidos associados, colaboradores, parceiros e entidades que ajudaram nessa construção. Gente que acreditou na Aurora e no poder da cooperação. A Aurora é uma sociedade cooperativa que, após 5 décadas,
emerge de períodos difíceis e que a unidade do nosso sistema cooperativo, nossas cooperativas filiadas, a credibilidade dos nossos produtores fizeram essa grandeza. Responsabilizar-se por colocar a produção dos mais longínquos produtores até a mesa do japonês, do europeu, do americano, do chinês e tantos outros países, isso só já diz o tamanho da evolução que houve ao longo deste período. Ela aplica muito bem a questão do 7º princípio do cooperativismo, que é a preocupação com a comunidade, a integração com a comunidade. Isso ela faz muito bem, com maestria, muitas coisas através da Fundação Auri Bodanese, que foi um grande idealizador desse processo. Então nunca podemos deixar de referenciá-lo, assim como a atual diretoria aí, composta com o Mário, o Neivor, o Marcos e o Leomar. Sem contar que tivemos a presença ilustre do garoto propaganda da Aurora. Gustavo Kirten fez a alegria dos convidados. Nós vamos chegar cada vez mais longe, é através de empenho, através de dedicação, de muita luta. E para fora também, que as pessoas sintam esse mesmo esforço e essa luta diária para surpreender, para inovar. Então eu saí das quadras, saí da televisão, no esporte, e hoje estou dentro de casa já de outra forma, né? Nas mesas, nos pratos das pessoas. E é uma grande oportunidade ainda, né? De contagiar muita gente, de continuar levando uma história que é bem bacana, que é bonita e que acrescenta, que agrega. E assim, em capítulos, a história da Aurora foi contada. Uma empresa que carrega o símbolo cooperativista, desenvolve cidades, fortalece o associado, acreditando sempre no seu bem maior, as pessoas. É uma cooperativa pronta para o futuro. E para encerrar, deixar mais uma vez os parabéns para a família Aurora, que é a soma de todos nós. E com o sucesso do 50º da Aurora Alimentos, encerramos o nosso programa de hoje, deixando um grande e cooperado abraço para você e até amanhã, gente.